Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma dica para a sua prova do TRT2. A dica de agora é sobre o verbo ser. Nós falamos do verbo ter, falamos do verbo vir, falamos do verbo por e, claro, falar em verbo irregular e não falar do verbo ser é uma sacanagem. O verbo ser, ele é muito exigido, sobretudo porque ele aparece também em locuções verbais, como, por exemplo, a famosa voz passiva tão querida e amada pela FCC. Eu vou te falar, de todos os verbos que citei aqui nessas dicas, esse é o mais importante. Então, atenção redobradíssima, porque ele pode aparecer para você nas questões de verbos, ok? Mas ele pode aparecer também para você em questões de vozes verbais, transposição de vozes verbais. E você sabe, a FCC ama de paixão as vozes verbais. Então veja comigo a tela, por gentileza. Olha só o verbo, então, que está em jogo agora. O famoso verbo ser, o mais popular entre os verbos irregulares. Vamos juntos? Presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Pretérito perfeito do indicativo. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Pretérito imperfeito do indicativo. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós éreis, eles eram. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu fora, tu foras, ele fora. Nós fôramos, vós fôreis, eles foram. Futuro do presente do indicativo. Eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis, eles serão. Futuro do pretérito do indicativo. Eu seria, tu serias, ele seria. Nós seríamos, vós seríeis, eles seriam. Vamos ao subjuntivo agora. Presente do subjuntivo. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse. Se nós fôssemos, se vós fosseis, se eles fossem. Futuro do subjuntivo. Quando eu for, quando tu fores, quando ele for. Quando nós formos, quando vós fordes, quando eles forem. Imperativo afirmativo. Se tu, seja você. Sejamos nós, sede vós, sejam vocês. Imperativo negativo. Não sejas tu, não seja você. Não sejamos nós, não sejais vós, não sejam vocês. Está aqui a conjugação do verbo ser. Primeiro ponto importantíssimo a ser ressaltado. Veja, por exemplo, que aqui no pretérito perfeito indicativo vira fui. No futuro do pretérito, perdão, no pretérito mais que perfeito, fora. Veja que aqui no pretérito imperfeito, fosse. No futuro do subjuntivo, for. Mas, pelo amor de Deus, o verbo for não existe. O que existe é o verbo ser nas suas diversas irregularidades de conjugação. Ok? Detalhe importante de novo. Veja que o futuro preserva a unidade infinitiva do verbo, como já havia destacado nas dicas anteriores, ok? E esse verbo aqui ele é muito importante por quê? Porque, por exemplo, a banca traz a você uma frase na voz ativa com um verbo no pretérito mais que perfeito. Você precisa fazer a transposição para a voz passiva. Você precisará preservar o pretérito mais que perfeito. Então, por isso, tenha este cuidado com esse verbo que é muito especial. E, queridos, quero lembrar a vocês o nosso desafio. Você vai aproveitar essa dica hoje e vai ler tudo isso aqui mais 3 vezes. Leia uma agora, leia um pouquinho mais tarde. E leia antes de dormir para você selar o seu sono e já sonhar com a sua aprovação no TRT2, ok? Então, faça isso. Além disso, aproveite a leitura que fiz dos verbos para que você ouça às vezes e, com certeza, o seu cérebro vai assimilar essas formas verbais, ok? Forte abraço e até a próxima.